você lutou por aquilo, e de repente aquilo te expurgou, rejeitou, e hoje você pode olhar e dizer: obrigado, porque tem rejeições, e a maioria delas que podem dar para você uma nova direção e um novo sentido a tudo que você está vivendo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 9. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 9. João 1, 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que iluminava todos os homens. Aquele que é a palavra no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. O mundo não o reconheceu. Ele fez o mundo, ele veio para o mundo, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Feche os seus olhos. Espírito, 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 Espírito Santo, doce presença, conhece, sonda, mapeia, me conhece melhor do que eu mesmo, sabe, domina. Rasga o céu aqui, meu Deus. Traz tua glória para esta manhã. Quero transbordar de ti, Senhor. Quero te ouvir de uma forma tão perto, tão perto, tão perto, que o sorriso da minha alma volte, que a minha vida volte a ter sentido, Senhor. Palavras que só o Senhor pode dizer, tocar onde só o Senhor pode tocar, ativar só o que o Senhor pode. Deus da minha vida, fala conosco nesta manhã. Fala, fala. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se você já presenciou uma filha ou um filho de um pai ou uma mãe que tem Alzheimer, e simplesmente o pai e a mãe não reconhecem mais o filho. Essa talvez seja uma das cenas mais tristes de se presenciar, quando não existe mais o reconhecimento. Quem é você? Eu não te conheço. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus. Os seus. Não era para os outros. Não era para um estranho. Não. Não era para um desconhecido. Ele veio para os seus. E os seus não receberam. A rejeição, ela faz parte da vida de todas as pessoas. A rejeição faz parte da vida de todos nós. E nós temos pavor da rejeição. Há um instinto em nós que não deseja ser rejeitado ou abandonado. Observe uma criança que tem pavor de ficar sozinha no berço. Observe uma criança que ainda muito cedo clama e chora pelo colo da mãe. Nós necessitamos da aceitação, da companhia, de estar perto de alguém. E a rejeição é uma ferida terrível, porque toda rejeição em qualquer esfera da vida, ela vai gerar um trauma. E esse trauma, aquele sentimento meu, que quando eu estou bem alinhado, ele me dá pessoalidade, ele me dá autoridade. Quando todos nós temos um sentimento nosso mesmo, nos faz
Você sabe que só você sorri desse jeito, só você anda desse jeito, aquela gargalhada que é só sua, aquela reação que é só sua. Quando você está alinhado, os seus sentimentos, eles são maravilhosos, porque eles mostram quem você é. Quem é o Diego? Eu não sou uma cópia de alguém, eu sou o Diego, e você é você. Não é o Minion, você é você. Mas quando você vive uma rejeição, os seus sentimentos se voltam contra você, e aí você perde tudo, perde a criatividade, perde a autenticidade, você não sabe mais quem você é, e cria-se em você uma camada de proteção, porque todo aquele que é rejeitado, luta para nunca mais ser rejeitado. Todo aquele que é abandonado, luta para nunca mais ser abandonado, porque sabe o quanto dói a rejeição. Sim ou não? Então aquele que é rejeitado e abandonado, agora ele se fecha e ele diz: eu nunca mais vou passar por isso. Eu nunca mais vou passar por isso. Eu não vou mais passar por isso. Eu não quero mais passar por isso. Eu não aceito mais passar por isso. E esse pensamento de nos fazer nunca mais passar por isso, nos leva a destruir tudo que Deus tem para nós. Porque eu começo a guardar. Agora, João, quando escreve sobre Jesus, João ele se esforça muito para mostrar um Jesus que é Deus. É Deus. Jesus é 100% Deus, mas ele também se esforça para mostrar um Jesus 100% homem. Não. Jesus não é meio Deus e meio homem. Não confunda isso. Jesus é 100% Deus. E ele é 100% homem. Ele precisou ser 100% homem para se transformar em nosso parente, para conseguir sentir as nossas dores e carregar os nossos pecados. Então ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. E Jesus ganha o direito de falar comigo e com você sobre rejeição, porque se tem algo que ele enfrentou foi rejeição. Jesus tem autoridade para dizer para mim e para você o que é isso, porque ele foi rejeitado. É extremamente doloroso. A rejeição é uma dor interna, intensa, gera cicatrizes terríveis, impede novas relações, impede o futuro. Você passa a viver evitando as pessoas, evitando a vida, porque você não quer que algo se repita. É um mecanismo de defesa. Então eu não quero mais para sofrer, eu não quero mais ser rejeitado. Falamos de uma dor que ninguém quer sentir. Jesus veio para os seus, para a sua família, para os seus amigos, e os seus amigos e a sua família disse: não te quero aqui, não aceitamos você. Mas escute, eu preciso virar uma chave na sua cabeça nessa manhã. Você que está online, quando você fala de rejeição, você fala de evangelho. Quando você fala de rejeição, de ser rejeitado, você fala de evangelho. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, Pedro vai dizer que à medida que se aproximava dele, a pedra viva, fica comigo, à medida que se aproximava dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Ele foi rejeitado pelos homens, ele foi deixado de lado pelos homens, mas ele foi acolhido por Deus. A rejeição de Jesus foi a ferramenta que transportou eu e você para o nosso destino. A rejeição que Jesus sofreu foi a ferramenta usada por Deus para que ele chegasse à cruz e salvasse toda a humanidade. O que Jesus está nos ensinando é que muitas rejeições nos dão direção. Muitos lugares podem rejeitar você para te dar destino,
para te dar direção, para te empurrar para um lugar que você não iria, e esse lugar vai salvar alguém. Na nossa cabeça, a rejeição é um lixo que me mata, mas a rejeição que Jesus sofreu salvou a humanidade. A pedra, obrigado pelos homens que o rejeitaram, obrigado pelos construtores que desprezaram essa pedra, porque graças à rejeição, toda a humanidade obteve um destino em relação ao céu. Obrigado pelos homens que rejeitaram Jesus. Só que você sempre terá duas escolhas. Diante de uma rejeição, você pode se entristecer, se fechar, deitar numa cama, pedir a morte. Ou você pode dizer: se algo está me rejeitando, eu vou celebrar, porque algo maior está para vir. A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado pelos homens, mas ele foi abraçado por Deus. Homens pequenos, Deus grande. Fala comigo: homens pequenos, Deus grande. Você já parou para pensar quão feliz você é por não ter se casado com algumas pessoas? Você já parou para pensar que bênção aconteceu por não ter dado certo aquele relacionamento? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que bênção não ter passado naquele processo seletivo que você tanto queria? Você já parou para pensar que alegria hoje, olhando hoje para a vida, que bênção foi aquelas pessoas que se afastaram de você, que na hora você não entendeu, que na hora parecia uma rejeição, na hora parecia o fim da vida, na hora parecia o fim do mundo, na hora parecia um abandono, mas de repente hoje você olha para trás pelo retrovisor e fala: como eu fui abençoado, como aquela porta fechada me deu destino, como aquela situação que eu não entendi nada me deu direção, como aquilo que parecia ser o fim da vida. Quantas coisas a gente pode olhar para trás hoje e com muita gratidão dizer: obrigado, Senhor. Quem tem um obrigado para dar para Deus aí? Você lutou por aquilo, e de repente aquilo te expurgou, rejeitou, e hoje você pode olhar e dizer: obrigado, porque tem rejeições, e a maioria delas que podem dar para você uma nova direção e um novo sentido a tudo que você está vivendo. Tudo não é como eu planejei. Ninguém planeja uma rejeição. A gente casa, a gente namora, a gente entra numa igreja, a gente entra numa empresa e não passa pela nossa cabeça interrupções. Mas de repente alguma coisa nos rejeita. Por isso que você precisa, escute, você tem que sobreviver. Você tem que sobreviver aos traumas. Você tem que sobreviver aos solavancos da vida. Você tem que sobreviver. Olha para o seu irmão e fala: você tem que sobreviver. A sua missão é sobreviver. A sua missão é não enlouquecer. A sua missão é não ir para a tarja preta. A sua missão é não se jogar numa cama. A sua missão não é ficar roendo a unha. A sua missão é sobreviver. Porque você tem que entender que há rejeições que te empurram para o melhor. Aquele que foi rejeitado pelos homens foi abraçado por Deus. Dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar. Enquanto você segura o menor, o melhor não pode vir. Eu vou repetir: enquanto você segura o menor, o melhor não pode vir. Enquanto você segura o menor, o melhor não pode vir. Enquanto você segura o menor, o melhor não pode vir. Enquanto você segura o menor, o melhor não pode vir. Você solta o menor, vem o melhor. Você solta o menor, vem o melhor. Enquanto você segura o menor, o melhor não pode vir. E o que acontece quando você é viciado no menor? O que acontece quando você é viciado no menor? O que acontece quando você é viciado naquilo que te rejeita? O que acontece quando você respira aquilo que te rejeita? O que acontece quando você não faz outra coisa a não ser pensar naquilo que te rejeita? O que você faz quando você sobrevive? Eu vivo isso. Sabe o que acontece quando você não consegue soltar o que te rejeita? Trauma.
Repita comigo: trauma. Todo traumatizado é alguém que não consegue soltar o menor. Você não consegue. Você está tão viciado no que te rejeita, você está tão dependente do que te rejeita, e quando você se nega a abrir mão do menor, o melhor não vem, e você vive um trauma. Todo aquele que não solta o menor para a chegada do melhor é um traumatizado. Eu vou repetir: todo aquele que não consegue soltar o menor para a chegada do melhor é um traumatizado. E quantas mulheres e homens traumatizados estão aqui, porque estão viciados naquilo que os rejeitou. Não usa crack, não usa maconha, não usa heroína, mas é um viciado. É como aquela criança que segura o mamilo da mãe na hora de se alimentar, e a mãe está tentando tirar, porque é hora de aprender a mastigar, é hora de aprender a engolir, é hora de aprender a mastigação. E a criança, quando é tirada do seio da mãe, o que ela faz? Não! Sei isso não! Deus está dizendo: você vai aprender a morder, você vai aprender a comer comida sólida, você vai aprender. Sai do seio da mãe, chega. A mãe tem que dizer: não vai tomar mais, não vai mais, porque o processo entre o menor e o melhor é traumático. O processo entre o menor e o melhor é traumático. Bebês choram quando são arrancados dos mamilos da mãe. Sim, meu irmão, o caminho da elevação tem trauma. Sim, minha irmã, vencer na vida traumatiza, porque nós temos uma tendência a nos viciar em coisas pequenas, a segurar coisas pequenas, a reter coisas pequenas, a guardar coisas pequenas. Por isso que algumas vezes não dá para entender, você só precisa sobreviver. Quando alguma coisa te expulsar, quando alguém te rejeitar, tem hora que você vai dizer: por que isso? Quando você não entender a rejeição, apenas sobreviva. Tem coisas que você só vai entender na glória. Tem coisas que você só vai entender no céu. Alguns têm o privilégio de entender na terra o porquê disso, o porquê daquilo. Outros não, outros vão tentar pensar, fazer terapia, fazer alguma outra coisa. E você vai dizer: não tem uma explicação do porquê eu fui rejeitado. Não tem uma explicação do porquê meu pai me tratou assim, minha mãe me tratou assim. Não tem uma explicação do porquê essa pessoa mudou do dia para a noite. Não tem uma explicação do porquê me descartaram, me jogaram fora. Não tem. E eu quero dizer uma coisa: sua única função é sobreviver. Você tem que sobreviver, só isso. Você tem que sobreviver, você tem que sobreviver. Deus está falando com você aqui. Você tem que sobreviver, você tem que sobreviver, você tem que sobreviver, você tem que sobreviver. Qual é o seu esforço? Eu tenho que sobreviver. Sobreviva, você precisa sobreviver às rejeições. Sobreviva, você não pode morrer. Você não pode morrer, você não pode. Em Lucas capítulo 13, versículo 34, Jesus está vivendo uma agonia. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Olha o que Jesus diz, gente. Olha isso, leia comigo. Quantas vezes eu quis os reunir como? Eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas. Quantas vezes eu queria vocês aqui pertinho de mim. Quantas vezes eu queria abraçar vocês, mas vocês não quiseram. O que você faz? Olha aqui. O que você faz quando você dá tudo de si para algo ou para alguém e ainda assim não funciona? O que você faz? O que você faz quando você dá tudo e não funciona? Ele curou, libertou,
multiplicou pães, andou sobre as águas, transformou a água em vinho, curou a mulher do fluxo de sangue, os pastoreou, os ensinou, pregou, ministrou, cuidou. Ele está dizendo: eu queria ter vocês perto de mim, mas vocês não querem. Quantas histórias. Você não precisa de ajuda quando você está bem. Você não precisa de ajuda quando as coisas funcionam. Você precisa de ajuda quando você dá tudo de si para algo e ainda assim não dá certo. Você fala assim: olha, eu estou exausto. Eu fiz tudo para ter todo mundo perto. Fiz tudo. É isso que ele está falando. Jesus aqui está sentado numa colina, irritado e nervoso. Ele está dizendo: eu fiz tudo. Tudo, porque eu queria, como uma galinha, juntar você debaixo das minhas asas. Eu queria ter uma família perfeita. Eu queria ter um lugar lindo. Eu me sacrifiquei, acordei mais cedo, fui dormir de madrugada. Tem coisas que ninguém sabe que eu fiz. Gastei dinheiro, gastei energia, me comprometi no banco, fiz tudo. E não recebi nada. Quantas vezes você dá tudo de si e ninguém reconhece nada? É o que ele fala em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente usa esse versículo para pregar para o não crente. Mas a gente esquece que essa carta de Apocalipse não era uma carta para desviado, era uma carta para a igreja. Ele está dizendo para a igreja: eu estou à porta e bato. Em que momento Jesus saiu da casa? Quando foi que a igreja se envolveu tanto, que a gente se envolveu tanto com as coisas, com as programações, que fez Jesus ter que ficar do lado de fora, ter que bater na porta e dizer: deixa eu entrar para ceiar com você, deixa eu entrar para ceiar? Quando foi? Quando foi que a gente começou a fazer a obra de Cristo sem Cristo? Quando foi que a gente começou a cantar sem Jesus? Quando foi que a gente começou a fazer igreja e deixar Ele batendo do lado de fora? Presos a rituais, programações. Como podemos ser uma igreja cristã e deixar Jesus para fora? Eu quero que você entenda que Jesus, Ele foi rejeitado. Jesus, Ele como nós, e não como Deus, como homem, Ele sentiu exatamente tudo que você sente quando é rejeitado. Tudo. Quando nós o colocamos para fora, quando nós negligenciamos a nossa fé, quando nós, sabe, Ele deixou a Bíblia e aí a gente abre a boca cheia de dente para dizer: eu não aguento mais, eu quero morrer, eu vou desistir, eu acho que Deus não existe, eu acho que Deus não me ama. Isso é rejeição. Se Deus me amasse, se Deus se importasse, se eu valesse alguma coisa. E Ele está lá: deixa eu entrar. Em Marcos capítulo 15, versículo 33, quem está comigo aí? Jesus está na cruz, e Ele vive mais uma vez o abandono e a rejeição. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Pai, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, Ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja de vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Escute,
Por 3 vezes Jesus pediu a Deus: me tira daqui, afasta o cálice. Quantas vezes? 3. Em todas as vezes Deus não respondeu. Deus disse: fica aí. Ele obedeceu o Pai. Ele aceitou o desígnio do Pai. Porém, ainda assim, ele está tendo problema. Ele sente que o Pai o rejeitou. O que você faz quando você faz tudo certinho na presença de Deus e a sensação é que Deus não te ouviu? O que você faz quando você dizima, oferta, e Deus fala: vai lá, faz isso, faz aquilo, e tudo que você imaginou, tu fala assim: eu fui fiel, olha, eu organizei minha vida, eu organizei minha casa, eu estou fazendo tudo certinho, tirei o pecado, limpei minha vida, eu estou aqui, Senhor, olha, eu me afastei das más amizades, eu mudei meus hábitos, parei de fumar, parei de beber, parei de tudo. Aí de repente você é despejado, aí de repente você perde tudo. O que você faz? Sua fé suportaria isso? Porque Jesus foi fiel ao Pai. Ele não queria mais morrer na cruz. E agora, qual é o presente? Qual é o presente? Qual é? Eloi, 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 lama sabachthani. Meu Pai, por que o Senhor me rejeitou? Por que o Senhor me abandonou? Eu quero me dirigir a pessoas que fizeram o seu melhor. Eu quero falar com gente que está aqui e aí online, que deu o seu melhor, está fazendo o melhor, mas ainda assim está enfrentando grandes lutas. Eu quero me dirigir a pessoas que estão se consagrando. Você está dando o seu melhor. Você está fazendo: pastor, eu estou fazendo tudo o que eu posso para mudar a história da minha vida, mas eu ainda estou enfrentando uma barra terrível. Eu ainda estou enfrentando o inferno. Deus me diz para ser fiel e eu fui fiel e as coisas pioraram. Deus me diz para comprar casa, eu comprei a casa e eu estou sofrendo para pagar. Deus me disse para ser um voluntário, desde que eu comecei a ser um voluntário, tudo piorou na minha vida. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Agora eu quero que você pense apenas por um segundo: por que Deus rejeitou Jesus? Por quê? Por que Deus abandonou Jesus? Você tem que tomar muito cuidado em momentos de trauma. Você tem que tomar muito cuidado, porque a sua cabeça ela é muito precipitada. Escute. Você tem que tomar cuidado, porque tem gente que está ao teu lado que não vai entender. Jesus está se sentindo abandonado, e quem está do lado de Jesus está falando: ele está chamando por Elias. O que tem a ver, meu? O que tem a ver Elias com esse momento? Embebeda um vinagre. Você tem que tomar muito cuidado, porque em momentos de rejeição você não pode ficar ouvindo as pessoas que estão assistindo a sua desgraça. Você não pode ficar ouvindo as pessoas que estão acompanhando o teu luto. Você não pode ficar dando ouvido para qualquer Zé Mané que chega perto de você e fica tentando adivinhar o que está acontecendo, porque só você sabe como foi chegar até ali. Só você sabe como foi ser fiel todos os dias da sua vida. Só você sabe as renúncias que fez. Só você sabe o quanto enfrentou para estar onde está. Só você sabe quantas caras feias e quantos chicotes você enfrentou, e tem um monte de sonso ao teu lado na hora do sofrimento para tentar confundir a sua cabeça, para tentar mexer com você. É Elias, calem a boca, calem a boca. É um processo entre eu e Deus, Deus e eu. Quantas bobagens. Jesus estava sangrando, porque ele queria ajuntar o seu povo como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Ele não estava ali como Deus, ele estava como homem. Observe, quando Jesus diz para Deus perdoar os discípulos, ele fala como Deus. Ele fala: Pai, perdoa, Pai,
perdoa. Eles não sabem o que fazem. Mas na hora que ele fala dele, ele não chama Deus de pai. Ele chama Deus de Deus. Deus meu, Deus meu. Ele não fala meu pai, meu pai. Porque ele não está na condição de Deus ali, ele está na condição de pecador. O pai o rejeitou porque sobre ele estava o pecado de toda a humanidade. O pai o rejeitou porque sobre ele estava toda a imundície, todos os estupros, todos os abusos, todas as mentiras, todos os assassinatos, todas as pedofilias, tudo que você imaginar de ruim, de péssimo, de hediondo, estava sobre ele, e ele estava sentindo aquilo. O pai não o rejeitou porque não o amava, o pai o rejeitou porque não era possível olhar para ele daquele jeito, vê-lo daquele jeito. E agora talvez você pense, meu Deus do céu, talvez você pense que a rejeição é um problema. Não, tudo que aconteceu com Jesus, todas as rejeições o empurraram para aquele momento, o empurraram para aquela hora, o empurraram, e ele sobreviveu. E eu quero dizer uma coisa: se você sobreviver aos traumas e aos abandonos, você precisa ter um plano para isso. Você precisa ter um plano, porque se você não tiver um plano, você vai ser engolido pelos outros, pelas pessoas, por você mesmo. Cada história, cada um tem um trauma, cada um tem um abandono. Porém, se você tiver um trauma, uma rejeição, e não tiver um plano, você vai enterrar tudo, vai enterrar o projeto. E talvez esse seja o problema da igreja. A gente é muito movido para cantar, celebrar, louvar, e a gente esquece de se lamentar. A gente não se lamenta mais. O que Jesus faz? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele está gritando no meio da dor: Deus meu, por que me abandonaste? Existe um poder em se lamentar. Existe um poder em abrir os baús da vida e dizer para Deus que aqueles mecanismos estranhos que eu criei para me defender, me tornei uma pessoa doente, uma pessoa chata, uma pessoa insuportável, me tornei uma pessoa repulsiva, me tornei uma pessoa que o fedor do meu trauma me atormenta todos os dias, viciado no pequeno, viciado no que me traumatizou, quando eu deveria apenas dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus, eu não estou conseguindo lidar com isso. Deus, eu me sinto rejeitado. Deus, eu me sinto abandonado pela vida. Deus, eu me sinto infeliz. Deus, eu me sinto desprezado. Deus, eu sinto que nunca alguém se importou comigo. Deus, é descer no porão e pegar tudo que eu sinto e gritar para Ele. Tem idiotas ao meu lado dizendo de Elias, querendo me dar vinagre, mas o meu negócio é com Ele. Deus, muitas coisas afetaram o teu interior, muitas coisas mexeram com você, muitas coisas afetaram o teu jeito de pensar. Você não precisa mais andar desse jeito, Você não precisa mais andar desse jeito. Você não precisa mais falar do jeito que você fala. Você parece um doente, você parece um louco, um lunático, você parece um doido. Você não precisa mais tomar todos esses remédios. Você não precisa mais viver essa vida controlada. Você não precisa mais vomitar na vida dos seus filhos aquilo que está mal resolvido em você. Você não precisa mais estragar os projetos lindos de Deus, porque simplesmente você não cabe mais em um lugar. Desça ao porão e chore. Desça a presença de Deus e chore. Eu me sinto abandonado, eu me sinto rejeitado, eu me sinto quebrado, eu estou sangrando. Mas você pode gritar por socorro: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eu não vou sufocar minha alma, eu não vou sufocar meus sentimentos, eu vou olhar na direção certa e eu vou clamar: Deus meu, por que me abandonaste? O que você tem feito? Se você não soltar o menor, o melhor não vem. Fala comigo: se eu não soltar o menor, o melhor não vem. Quando você grita, quando você abre o porão, você quebra o jugo. Você tem que gritar e quebrar essa corrente. Você tem que gritar até quebrar essa corrente. Fala comigo: eu tenho que gritar até quebrar essa corrente.
Você tem que quebrar essa corrente de trauma, você tem que quebrar essa corrente de rejeição. Essa rejeição está aí por um propósito, há um destino, há um plano, há um propósito. Isso te empurrou para algo e você não está deixando, você está segurando o pequeno. Isso quebrou por uma razão. Esse ódio tem uma razão. Essa traição tem uma razão. Quando uma criança nasce, ela não nasce em festa. Quando uma criança nasce, ela não nasce com a mamãe fazendo maquiagem, a mãe está descabelada. Algumas mulheres defecam na maca, algumas mulheres é sujo, tem sangue, tem placenta, tem dor, porque o corpo está rejeitando aquela criança. Ela não pode ficar mais lá, ela não pode. E o momento do nascimento não é um momento de festa, alegria, é um momento de dor, é invasivo, é feio, mexe com a estrutura de todos, porque existem nascimentos que só vêm com dores de parto. Tem lugares que Deus vai te levar, que se não for através da rejeição, você não chega lá. Tem lugares que Deus vai te empurrar, que se não for através de um chute nas costas, você não vai ir. Então tem dores que estão aí, sangra, feio, defeca, grita, geme, mas Deus está falando, em nome de Jesus, essa rejeição vai te dar uma direção. Levanta a mão para cá, você vai soltar o pequeno, você vai soltar o pequeno. Os homens te rejeitaram, mas tem um propósito. Eu abençoo a sua vida. Isaías 54:1, já estou encerrando. Canta, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompe em canto, grite de alegria, você que nunca teve trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquelas que têm marido. Seu único trabalho é sobreviver. Seu único trabalho é sobreviver. Se você sobreviver, Deus tem um plano. Seu único trabalho é sobreviver. Seu único trabalho é sobreviver. Seu único trabalho é sobreviver. Olha para mim, você que está em casa. Seu único trabalho é sobreviver. Você não pode morrer. Você não pode. Você não precisa mais se esconder. Você não precisa mais se sufocar. Você não precisa mais guardar isso no seu íntimo. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você não precisa mais. Não. Empurra isso para fora hoje. Empurra isso para fora hoje. Jesus era Deus, e Ele não está nem aí que tem guardas romanos, Ele não está nem aí que tem uma multidão, Ele não está nem aí, Ele grita mesmo. A Bíblia diz que Ele enche o pulmão de ar, o céu está em trevas, e Ele grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, você pode imaginar um Deus gritando de desespero? Ele empurra para fora o que sente. Ele empurra para fora a rejeição. Ele empurra para fora, porque você vai prevalecer. Você vai prevalecer. Seu abandono, a sua rejeição, a sua raiva, a sua frustração, livra-se disso hoje. Eloi, Eloi lama sabachthani. Tire isso antes que estrague a sua vida. Tire isso antes que estrague seu casamento. Tire isso antes que estrague seu trabalho. Tire isso de você antes que estrague seu ministério. Tire isso de você antes que estrague teu futuro. Tire isso de você antes que enlouqueça você. Tire isso de você até que não tenha mais remédio suficiente. Tire isso de você até que o psiquiatra te coloque no manicômio. Tire isso de você. Diga, eu não vou aceitar mais isso. Eu não vou viver com isso. Eu não vou guardar isso. Eu não vou. Anos de dor, anos de amargura, anos de sofrimento. Eu vou abrir a minha boca hoje, e nessa manhã vai ter cura para mim. Certamente. Eu quero ler com você para encerrar Isaías 53:4. Fica comigo. Ah, Deus está aqui. Xaraba canta labas. Urina labasuri me cai. Essa é a razão da rejeição de Jesus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, rejeitamos, por Deus afligido, ou seja, atingido. É culpa dele. Ele me curou,
mas eu o rejeitei. Mas ainda assim, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e foi esmagado por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas rejeições, pelo desprezo que ele sofreu, fomos curados. Porque você carrega algo que Jesus já carregou. Ele foi rejeitado, abandonado. Ele carregou a sua dor para que hoje você não seja um tolo, porque você está carregando o que Jesus já carregou. Sabe por que o Pai o rejeitou? Porque naquele dia Ele carregou o meu pecado, Ele carregou a minha dor, a minha frustração. Eu não preciso mais lidar com rejeição nenhuma. Alguém já foi rejeitado para que eu fosse livre. Oh, porque você está carregando? Feche os seus olhos. Ele tomou sobre si as minhas rejeições, Ele tomou sobre si o castigo, Ele tomou sobre si as dores. Ele tomou sobre si, Ele tomou sobre si, Ele tomou. Eu quero dizer que Deus está empurrando você, Deus está empurrando você. Há uma rejeição aí, há uma rejeição que você talvez não entenda, mas essa rejeição vai te dar direção. Você tem que escolher entre ficar com o menor ou ir para o melhor. Você tem que escolher o que essa rejeição vai fazer com você. Você tem que escolher o que isso vai produzir em você. Se você vai se fechar, deitar numa cama, ou se você vai ter um plano. E o plano qual é? O plano: eu vou gritar hoje, pastor, eu vou gritar, eu vou abrir o baú hoje, é isso aqui, pastor, eu vou abrir o baú, eu vou gritar, porque se Ele comprou a minha liberdade, eu quero ela. Se Ele comprou a minha vida, eu a quero. Se Ele comprou a minha libertação, eu a quero. Eu não vou voltar para casa mais me maquiando, eu não vou voltar para casa mais fingindo que uma vida é isopor. Eu não quero mais isso para mim. Eu vou gritar, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por quê? Porque é isso que eu sinto, e eu sei que Ele já levou isso. Hoje Deus está mandando eu dizer: abra esse baú, abra, desça lá no porão da sua vida, desça lá e pegue isso que você nunca entendeu, pega isso que você nunca entendeu, e talvez realmente não tenha como entender, só no céu, talvez só na glória, o porquê que isso aconteceu, o porquê que te trataram dessa forma, o porquê que te trataram desse jeito, o porquê que você não foi o filho mais amado, o porquê que você sempre
pegaram no seu pé? Por que você sofreu tanta perseguição? Talvez hoje não tenha uma explicação, mas tudo o que aconteceu aponta para um destino. E o destino qual é? O destino é que Jesus Cristo deu a vida para que você fosse plenamente livre, e nenhuma rejeição vai matar o que Ele pode fazer. E tudo o que aconteceu, se você entender, coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Toda esta rejeição está te empurrando para a vida. Para a vida.